Celebridades, famosos, influenciadores e, claro, pessoas comuns. No tribunal da internet, ninguém está imune ao cancelamento. Mas afinal, qual é o limite entre cancelar e passar pano? Neste vídeo você vai entender as origens da cultura do cancelamento. O fenômeno se popularizou e ganhou forças com as redes sociais. Em 2019, foi escolhido o termo do ano pelo dicionário Macquarie, que anualmente elege as expressões mais relevantes na nossa comunicação. Cancelar no mundo online significa deixar de seguir, apoiar marcas, atores, políticos, músicos, influenciadores digitais ou qualquer outra figura pública como resposta, em geral, a algum tipo de postura considerada condenável, ofensiva ou preconceituosa. Um comportamento tão atual quanto antigo. A cultura do cancelamento, a gente tem entendido como algo da internet, né? Como algo das redes sociais. Mas, pesquisando, na verdade não. As pessoas têm prazer em julgar outras pessoas, em participar da ruína de outras pessoas, se elas forem vilãs. Então, as pessoas comuns têm esse desejo de participar da ruína do outro se ele for vilão e se elas tiverem a sensação de impunidade. Então, a gente pensa aqui na Inquisição. As pessoas, famílias se reuniam ao redor das fogueiras para ver as bruxas queimarem, os traidores queimarem, e era um entretenimento, uma coisa gostosinha de se assistir. Depois, quando a guilhotina foi inventada, a plateia vaiou. E aí você pensa, não, a plateia vaiou porque estavam querendo censurar a violência. Não, é porque foi muito rápido. Então, antes da morte por guilhotina, eram torturas que duraram horas e horas e horas, e aí a guilhotina chegou e acabou com a diversão das pessoas. Então, assim, se a gente for olhar, historicamente, tem muitos exemplos desse prazer punitivista, desse prazer justiceiro. Só que a gente tem falado mais da cultura do cancelamento ultimamente, porque em 2017 o termo realmente se estabeleceu ali junto com o Me Too. Foi aquele movimento de Hollywood que as atrizes, as mulheres da indústria estavam denunciando os homens agressores, homens assediadores, e aí a internet entrou como juíza no meio, né, para poder boicotar esses homens denunciados. Só que a internet não tem porteira, né? A internet não tem limite de, a partir de agora, esse comportamento vai servir só para esses casos específicos. Não. Depois que o comportamento começou, passou para todo mundo, né? Então, outras pessoas começaram a ser canceladas, outras pessoas começaram a ser rejeitadas, julgadas, nesse gosto pelo justiceirismo, que é aquela grupo, a manada, que chega em cima de alguém que errou. E esse erro pode ser um erro legítimo, ou pode ser um erro pequeno, um erro pessoal. Às vezes é uma mulher que traiu o cara dentro do relacionamento dela, e por isso a carreira dela é cancelada, por causa desse erro na vida pessoal, né? Então, é isso o cancelamento. A cultura do cancelamento é histórica, mas teve esse novo gostinho da ferramenta da internet que facilita as pessoas a serem juízas. Antes de avançar um pouco nessa discussão, é preciso entender que a origem da expressão cancelar está ligada a relações de consumo em sociedades como a norte-americana. Muito antes da internet, pessoas já telefonavam ou mandavam cartas para empresas pedindo para cancelar pagamentos, compras ou a contratação de serviços em forma de protesto. Na cultura pop, uma das primeiras aparições do termo nesse contexto ocorre no filme New Jack City, de 1991. Após o traficante Nino Brau agredir sua namorada e dizer para cancelarem ela, pois ele vai comprar outra. De volta ao uso atual da expressão, se por um lado o cancelamento se apresenta como uma ferramenta para provocar mobilizações e, consequentemente, conseguir respostas que dificilmente aconteceriam no meio offline, por outro, o imediatismo e o cancelamento dos atacados podem se transformar em terreno fértil para injustiças. Tudo tem luz e sombra. E isso também se aplica à cultura do cancelamento. No caso da luz, o que é? As pessoas se sentirem com voz, né? Elas poderem se posicionar, elas poderem colocar a opinião delas. E outra, pessoas que geralmente não eram ouvidas, hoje têm essa ferramenta para segurar certos preconceitos, por exemplo. Impossível alguém, em 2021, não considerar duas vezes assim antes de falar alguma coisa que é preconceituosa.
né? E antes era uma coisa tão normal, passava tranquilamente, e hoje corre o risco de essa pessoa ser cancelada por isso. Então, eu acho que acaba sendo meio que um senso ali de monitorar certos discursos. Mas o lado da desvantagem é que o cancelamento traz a desproporcionalidade, porque o cancelamento é justiceirismo. Justiça é outra coisa. Por exemplo, alguém faz um comentário que é preconceituoso. Essa pessoa pode muito bem ser processada, essa pessoa pode ser desseguida. Isso não é cancelamento, entendeu? Isso são escolhas. A pessoa fez algo que não se conecta aos meus valores e eu deixei de acompanhar, de valorizar o trabalho dela, vamos dizer. Agora, o cancelamento vem no outro ponto, que é, além disso, eu vou xingar a mãe, vou xingar o filho, vou atrás da esposa, vou compartilhar coisas que a pessoa postou em 2010, né? Então tem essa desproporcionalidade, esse exagero que tira a parte da justiça do cancelamento, que é a parte da luz, né? Até a pessoa se responsabilizar pelos erros dela, ok. Quando já passa para uma vingança, para um ódio como motivação, eu não quero que essa pessoa melhore, eu quero que essa pessoa pague, eu quero que essa pessoa sofra. São coisas diferentes. Então, eu acho que é isso, eu acho que é o exagero e o fato de que no cancelamento não é só a pessoa que paga. Quem está ao redor geralmente paga também. Né? Então, o amigo, o colega de trabalho, a pessoa que contratou, a pessoa que segue. Por que você segue? Se você seguiu e não se posicionou também, você também merece ser cancelado. Então, acho que é o exagero, é a sombra da cultura do cancelamento. E nessa lógica da proporcionalidade, é importante diferenciar o que são lutas a favor de causas importantes do que é um abuso de censura e perseguição. Fazendo um estudo sobre cultura do cancelamento, separei algumas coisas que são características do cancelamento, que, por exemplo, diferenciam o que é cancelamento do que é uma crítica, do que é justo, né? E são alguns. O primeiro é o justiceirismo, que é, eu estou fazendo isso porque eu sou boa, eu sou justa, eu estou sendo cruel, mas eu estou fazendo por um bem maior. Esse é o primeiro ponto do cancelamento. O segundo é o reducionismo e a desproporcionalidade. Então, a pessoa comete um erro e ela toda é um erro, ela é horrível, e se ela se consertar, mesmo assim, ela só fez isso porque estava sendo pressionada, ou seja, não tem como ganhar, né? É desproporcional. Depois é o ódio como a motivação, que é aquilo, eu não quero que o alvo melhore, eu não quero que ele resolva a questão, eu quero que ele sofra, eu quero que ele pague por isso, eu quero que ela seja destruída. E aí depois vem o ostracismo. O que é? É separar a pessoa de todo mundo que a apoia. Então, é ir atrás dos seguidores. Você segue ela por quê ainda? Você é casado com ela, mas não vai se posicionar? Você é irmã dela, mas não está xingando essa pessoa, humilhando essa pessoa publicamente? E aí depois vem o efeito manada, que junto com ele vem o medo e o desejo de pertencimento. Então, é tipo, a maioria acha justo, é melhor não falar nada. E assim, cancelando, eu faço parte desse grupo e eu evito ser o próximo alvo, né? Então, assim, é tudo junto ali. Agora que você entendeu como o cancelamento acontece, é preciso entender também por que ele ocorre. Para especialistas, o ato de cancelar o outro diz muito sobre nós mesmos. A gente tem que entender que o cancelamento está rodando a sociedade inteira. É uma forma de enxergar a vida. Nós enxergamos a vida pensando que os outros devem ser como a gente, né? Ou devem alcançar aquilo que a gente não alcançou. O cancelamento, por pior que ele seja, ele é uma forma de gerir a agressividade individual de cada um. Nós vivemos a crise das narrativas. Não existem narrativas. Não contamos histórias de como era antes, ou do que aconteceu comigo, como foi que eu superei. Isso não existe. É zero, né? Então, se você não tem nada desse suporte para poder lidar com sua agressividade, você só pode direcionar para o outro, né? E ser muito pesado. O que eu jogo para o outro é o que estão jogando sobre mim. Outro problema é que, como sociedade, também temos o hábito de projetar expectativas de vida ou modelo ideal de conduta em outras pessoas, seja porque elas são engajadas em lutas sociais, sejam porque representam um estilo de vida que gostaríamos de ter. Nós elegemos, né, historicamente aí, essas figuras intocáveis que elas
não vão suportar isso. Essa realidade de espelho, né, que traz como condição que você obedeça a ideais, né, que você esteja em ideais, ela faz com que a gente não valorize, talvez, ou não enxergue que nós somos humanos. O cancelamento também levanta outro debate. Será que ao cancelar o outro, estamos mesmo lutando por justiça? Quando eu excluo, quando eu cancelo, né, eu cancelo o outro para que eu não precise me renunciar, para que eu não precise olhar para mim e ver que eu sou parte desse problema. Na forma como a cultura do cancelamento tem se popularizado, há também um desequilíbrio na balança de intensidade da punição quando adicionamos recortes como raça e gênero, ou seja, uma justiça que não é tão justa assim. Geralmente, a mulher, o preto, pessoas consideradas minorias são canceladas de forma e intensidade muito mais violentas. O que a cultura do cancelamento nos mostrou até agora é que ela não fica só no ambiente online, pode ter desdobramento na vida real. Desde danos à reputação até consequências mais graves, como processos judiciais, cancelamentos de contratos e demissões. As consequências são reais e muitas vezes devastadoras. Na base do grito, ninguém evolui, entendeu? Na base do grito, a gente se fecha. Então, a pessoa que está sendo cancelada, ela dificilmente vai realmente evoluir, pensar, até porque a cultura do cancelamento exige rapidez, velocidade. Então, isso aconteceu, você precisa se posicionar hoje. Só que, geralmente, para a gente evoluir e pensar, você precisa realmente ver o que as pessoas estão escrevendo, estudar um pouco, perguntar para as pessoas ao redor. E na cultura do cancelamento, esse tempo de reflexão simplesmente não é permitido, porque isso se entende como silêncio, se entende como tá orgulhoso do erro. Isso aí é ele tentando nos enganar, tá tentando fugir da raia, né? Então, sim, com certeza, a cultura do cancelamento prejudica o diálogo e prejudica o nosso objetivo, que deveria ser a evolução da pessoa. Porque na justiça é assim, uma pessoa erra, ela paga por aquele erro e ela pode seguir a vida dela. No cancelamento, não necessariamente. Então, a pessoa erra e ela vira errada, né? Não é só o erro dela. Aquela pessoa é um erro completamente, porque sai do controle. Entre o cancelamento e passar pano, é preciso abrir um espaço para o diálogo. Para mais vídeos como este, acesse o nosso canal.